Hello students, be welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Por falar em aula, vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Então, nosso objeto de conhecimento, aula 25, produção de textos escritos em formatos diversos com a mediação do professor. Nosso detalhamento, os textos abordando informações pessoais e preferências, características da escola e a comunidade. Vamos iniciar nossa aula do dia? Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar aí sobre, dentre outras coisas, uma produção de texto, né? Como que nós fazemos aí, então, uma produção de texto, um passo a passo que vai facilitar aí essa escolha de palavras, de vocabulário, né? Voltado para um tema e aí desenvolver a sua produção textual. O que a gente vai ver? A gente precisa, então, antes de mais nada, estar munido de vocabulário, né? A gente tem que se propor a escrever sobre determinado assunto, mas estar preparado vocabulariamente, falando, né, com esse vocabulário pronto para você conseguir desenvolver seu texto. Então, vamos tratar de personal information, informações pessoais, né? Como que eu falo, como que eu utilizo isso num texto? Aqui, quando me refiro a texto, né, eu posso estar falando de texto oral e também o texto escrito, tá certo? Então, quais são as informações pessoais, né, que nós temos? Então, primeiramente, nós vamos ter name, né, o teu nome, nome completo ou o inicial. Normalmente, na língua inglesa, nós temos ali, iniciando sempre com o último nome, né, que é o nome de família. Ele é o mais importante, então vai estar lá last name, o seu último nome, e no final ali o seu nome, né, diferentemente aqui do Brasil, que a gente fala, o importante é o nosso nome mesmo e não sobrenome. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão uma importância maior para a língua, para o nome da família, né, que é o seu sobrenome. Então, normalmente ele vem antes. De qualquer forma, name eu estou me referindo aí de um modo geral, então, o nome completo de vocês. Aí na sequência nós vamos ter, olha só, place of birth. Place of birth, local de nascimento. A palavrinha birth é nascimento, né? Relacionado sempre a nascimento. Então, quando vocês verem ou essa palavrinha ou ouvirem, vocês saberão que ele está relacionando aí sobre o local de nascimento. Então, place é lugar, of birth, local, né? Ou lugar de nascença, local onde você nasceu, tá? Outro aspecto também importante relacionado às informações pessoais é age. Qual sua idade, né? Age, qual sua idade, tá? Age, então é relacionado aí à idade do indivíduo, né? Outro aspecto também relacionado à informação pessoal é professional information, informação profissional. É nesse ponto aqui onde você vai colocar o que você faz, por exemplo, qual é a sua função, qual é a sua profissão, tá certo? Professional information, aqui duas palavrinhas cognatas. E por último, nós vamos ter preferences, que são as preferências, né? Relacionado aí a cada indivíduo. As preferências, então, também é uma palavrinha cognata, ela vai indicar quais são as preferências, né, as escolhas que essa pessoa faz. Então, name, place of birth, age, que é a idade, né, professional information and preferences. São os aspectos aí relacionados à informação pessoal, tá certo? Bom, dito isso, a gente vai ver agora como identificar essas informações aí. Vamos lá? Identifying information, identificando então essas informações. Basic identification, né? Identificação básica, nós temos name, date of birth and gender. Né? Então, nome, data de nascimento e gênero, ok? Aí na sequência nós vamos ter contact details, detalhes aí de contatos, né? Quais são os seus contatos? Phone number, mail addresses, né, os endereços de e-mail ou do e-mail, né, email address, physical address, e qual o seu endereço físico. Aqui a gente está falando de rua, né, de avenida, de comunidade, enfim, né, qual o seu endereço físico, certo? Então, as identificações básicas é relacionado ao próprio indivíduo, né, nome, data de nascimento e gênero. E aí os detalhes, né, os pontos de contato, né, que são o número de telefone, phone number, email address, né, endereço de e-mail e endereço físico. Isso aí relacionado às informações
pessoais que identifica mesmo o indivíduo, tá? Diferente do que nós vamos ver agora, olha só, que é Professional Information. No primeiro slide, nós vimos então as informações relacionadas ao próprio indivíduo. Aqui, nós estamos falando então de informações sobre profissional, né? As informações profissionais desse indivíduo. Nós temos então Employment Details, detalhes relacionados ao emprego. A palavra employment significa, é sempre utilizado, tá? Nesse sentido de emprego, né? De trabalhar com, tá? Sempre nesse sentido. Employment é emprego, né? Então, detalhes de emprego, de profissão. Aí você vai colocar ali Job Title. Qual é o título do seu trabalho? Professor, Engineer, qual é o título do seu trabalho? Employer, né, que é empregador. Quem é o seu empregador? Employer é aquela pessoa que emprega, né, o seu patrão, o seu chefe. Work History, história de trabalho, histórico, né, de trabalho. Qual é a sua história, seu background, né, de onde você vem, como que você é como funcionário, né? Então ele entra nessa parte aí do Work History, que é a história de funcionário, né, de profissão, por onde você andou, quais funções você desempenhou e tudo mais. Educational Background é o seu background, a palavrinha background quer dizer o seu passado, né? De onde você veio, a sua origem, né? Tudo aquilo que lhe acompanhou ao longo da sua história, tá? E qual é então isso, né, relacionado aí à educação, né? Qual é o panorama assim da sua educação, de onde você veio e tudo mais. Aí nós vamos ter nesse Educational Background, Degrees, quais são os seus graus, né? Terminou o ensino médio, não terminou, né? Ensino fundamental, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Quais são os seus graus, né? Obtidos aí na escola regular. Certifications, aqui certifications são certificados, né? Há alguns cursos, por exemplo, que são de curta duração, que não te dá um grau, né? Ele não te torna um grau universitário, por exemplo, né? De graduação, mas ele vai te dar um certificado, e isso é o que se pede aqui. And School Attendant, qual escola você estudou, tá? A palavrinha attended não é um verbo, né? Mas ele não quer dizer atendeu, não é relacionado a isso, e portanto ele é um falso cognato. Ele significa participar, tá? Ele vem do verbo to attend, que é participar, que é se matricular, que é participar mesmo, tá? Então, quais escolas você se matriculou, quais escolas você estudou, né? Então, isso aí, tudo isso, degree, certification and school attended, é relacionado a education background, né? Esse panorama educacional, né? Seu panorama educacional. E employment details são os detalhes relacionados a emprego. Job title, employer, work history. São alguns desses aspectos relacionados a informações profissionais, tá certo? Agora nós vamos ver um outro aspecto também, que são preferências, tá? Preferences, olha só. Nós temos então umas preferências relacionadas aí a esse indivíduo, né? Todos nós temos as nossas. Então, nesse aspecto, quando a gente está falando nossa própria informação, né? Nós já falamos aí informações básicas, né? Como nome, idade, local, endereço, formas de contato. Aí a gente também viu aspectos relacionados ao emprego, onde trabalha, né? O que faz, qual é a sua função. E também nós vamos chegar às preferências, né? Que são os interesses, produtos favoritos e serviços. Aqui todas palavras cognatas, tá? Interests and favorite products or services. Então nós temos todas essas palavrinhas aqui que são palavras cognatas, então a gente consegue identificar o significado. Significam então interesses, produtos favoritos ou serviços. Então isso aqui está dentro desse bojo aqui, né, de preferências que todos nós temos, e quando nós falamos as nossas próprias informações, falando sobre a gente, esse é um aspecto que a gente também vai abordar, tá? Relacionado às nossas preferências, certo? Bem, aqui nós vimos então partes de algo que compõe as informações pessoais, né? Todas elas. Nós falamos aí das nossas informações básicas, nome, local de nascimento, né? Nós também vimos endereços que são necessários, quais são nossas preferências, como nós vimos agora, né? Mas nós também vimos outros aspectos como relacionado ao emprego, né? Qual é o seu título,
qual a sua função, né, com quem você trabalhou, quais foram as escolas que você estudou e assim por diante. Todas essas informações juntas nos dão um panorama individual, né? Quem é você? Através desses aspectos analisados, a gente consegue ter uma ideia de quem é esse indivíduo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas perguntas que vão orientar essas respostas, que vão dar justamente essas informações pedidas aqui, tá? Quais são essas perguntas? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Então, para a gente chegar a esse texto no qual nós já vimos, né, que informações são necessárias relacionadas ao emprego, informações pessoais, né, informações relacionadas ao trabalho, quais perguntas irão orientar essas respostas? A primeira pergunta, então, todas elas aí utilizando as WH questions, né, ou também conhecido, na verdade o nome correto delas são pronomes interrogativos, tá? Então, mas elas são conhecidas popularmente como WH questions, justamente porque elas começam, então, com o WH, tá? Perguntas que começam com WH. Então, what's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Aqui a abreviação de, tira o apóstrofo, né? Vai ser is. What is your name? Qual é o seu nome? What's your name? Lembrando que aqui esse apóstrofo é para indicar a abreviação, tá? What's your name? Qual é o seu nome? Segunda pergunta, também iniciando com WH, né? What are your parents' name? Qual é o nome dos seus pais? Parents, aqui nós já vimos, é pais, né? Quando eu não me refiro a um deles, me refiro de modo geral, os pais, né? Por que que aqui é are e não is? Justamente porque eu tô falando de plural, tô falando do nome dos meus pais, tá? Não poderia ser is. Isso difere da pergunta acima. What are your parents' name? Qual é o nome dos seus pais? Tá? What are your parents' names? Qual é o nome dos seus pais? Ou quais são, né? Quais são os nomes dos seus pais? Já que são dois. Aí outra pergunta. When were you born? Aqui uma palavrinha. When significa quando, tá? Nós já vimos, né? Você já sabe, então, a palavrinha when significa quando. Vou anotar aqui na frente, tá? Só para vocês lembrarem. Quando. Tá? Quando você nasceu. A palavrinha born é sempre relacionado a nascimento, tá? Born é nascimento, tá? Relacionado sempre ao local onde se nasceu, né? When were you born? Onde você nasceu? Segunda pergunta, que embora não comece com WH, a gente trabalha também como se fosse uma WH question, tá? How old are you? Aliás, essa pergunta eu utilizo sempre que eu quero saber a idade de alguém. How old are you? Qual é a sua idade? How old are you? Ou então, quantos anos você tem? Old quer dizer idade, né? Qual a sua idade? Ou quantos anos você tem? Para a gente fazer a pergunta, a idade, isso é importante, uma informação importante, eu vou utilizar o verbo to be conforme está aqui, tá? How old are you? Se fosse traduzir literal, seria como, ou então quão velho é você, tá? Essa seria a tradução literal dessa pergunta. E eu vou utilizar sempre o verbo to be, tá? Nunca o verbo to have, no sentido de tem. Aqui a gente pergunta assim, quantos anos você tem? Utilizando o verbo ter. Na língua inglesa não é assim que funciona, eu vou utilizar o verbo to be. É como se eu estivesse perguntando em qual idade você está agora, né? Qual é a sua idade atual? E, portanto, eu vou utilizar o verbo to be. How old are you? Quantos anos você tem ou qual a sua idade? Where are you from? Where are you from? De onde você é? A palavrinha, né? A WH question, where significa onde, né? Ou de onde nesse caso aqui, né? Onde? Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? E aqui eu repito, né? Volto com a WH what, né? What's your current job or profession? Qual é o seu trabalho atual? Current, que significa atual, tá? What is your current job or profession? Qual é o seu trabalho atual ou sua profissão? E por último, what are your hobbies? What are your hobbies or interests? Quais são os seus hobbies ou interesses, tá? Aqui também plural, hobbies, né? E aqui também no plural, terminação em S é esse indicativo. What are your hobbies? Quais são os seus hobbies?
Então, essas perguntas aqui irão orientar as respostas, que formarão um pequeno texto, tá? Conforme nós vamos ver na sequência, tá bom? Olha só. As respostas daquele texto, daquelas perguntas, eles levaram a essas respostas aqui, tá? Então, nós chegamos no nosso momentinho de prática de escrita. Vocês podem ir já vendo como é que funciona essa escrita. Seguindo aquelas perguntas que eu passei no slide anterior, vocês conseguem chegar a esse texto aqui, tá? Com informações pessoais. Então, nós temos aqui, My name is Alex. My name is Alex. Meu nome é Alex. My parents' names are Maria and John. My name is Alex. Meu nome é Alex. My parents' names, o nome dos meus pais são Maria and John. I was born on June. Eu nasci. I was born. Eu nasci. Anotem aí, tá? A palavrinha was born é nascer, mas sempre no passado, porque essa ação já aconteceu, né? Todo mundo já nasceu, então essa ação é sempre no passado. Então a palavrinha was born é nascer, tá? Anotem aí. Eu nasci. I was born, tá? Was born é nascer. Anotem aí. Nasci nesse caso, né? Eu nasci. I was born on June, em junho, 15th. O 15º dia de junho, tá? Quando a gente fala em datas, e aqui é uma informação importante, tá? Quando eu me referir a uma data específica, tá? Isso é uma informação que eu quero deixar claro, eu não falo em língua inglesa. Aqui na língua portuguesa a gente fala assim, eu nasci no dia 15 de junho, tá? Dia 15 de junho, não. Na língua inglesa eu vou falar sempre num número ordinal. Eu digo assim, eu nasci no 15º dia, tá? Portanto, não é comum, a gente não ouve um falante utilizar os números cardinais, tá? É sempre o número ordinal, tá? Vocês vão perceber isso, olha só. Número 15, da forma cardinal é 15, 15, certo? O número, então, ordinal, que indica a ordem, ele tem terminação em TH, é 15th. E é esse número ordinal, tá? Que eu vou utilizar para datas. Tá certo? Então, em língua inglesa eu não digo eu nasci no dia 15. I was born on 15th, né? Aí o nome do mês antes, né? No caso aqui, June 15th, né? O dia 15 de junho. Ou então, na língua inglesa, tradução literal, o 15º dia, tá? Então, na língua inglesa, a data a gente fala sempre no número ordinal, no 15º. Vamos voltar para o nosso texto? Então, né? Lembrando que 15º aqui, né, a gente sempre vai utilizar o número ordinal para indicar a data, tá? I was born on June 15th, dia 15º de junho, of 99. Língua inglesa, a data eu vou falar comumente, tá? A gente fala de 2 em 2. Eu posso falar assim, ó, 19, que é 19, 90, que é 90, de 2 em 2. Ou então posso falar da forma normal, 1990. Também uma outra forma de se falar, né? De 1 em 1. Tá certo? Mas o mais comum é de 2 em 2 mesmo. Então, 1990. Aliás, 1990. Ou seja, 1990. So, I am 34 years old. Então, a palavrinha so, anotem aí, significa então. Então. So, então, I am 35 years old. Eu tenho 34 anos de idade. A palavrinha old aqui, ó, é idade, tá? So, I am 35 years old. Eu tenho 34 anos. I am from Toronto. Eu sou de Toronto, uma cidade, né? Começa com letra maiúscula. I am from. Eu sou de Toronto, Canadá. Canadá. Currently, atualmente. Currently, o finalzinho LY em língua inglesa vai ter, na língua portuguesa, aliás, vai ter o final mente, tá? Então, currently, atualmente. Se current é atual, currently, atualmente, tá? Então, currently, I work as a graphic designer. Atualmente eu trabalho como design gráfico. In my free time, no meu tempo livre. In my free time quer dizer tempo livre. In my free time, I enjoy painting and hiking.
Então, no meu tempo livre, eu gosto de desenhar, de pintar, aliás, e escalar, tá? Hiking é sempre utilizado nesse sentido de escalar montanhas, por exemplo, tá? De caminhar, né? Enfim, fazer um tipo de trilha específico e tal. Tá certo? Então, repare que aquelas perguntas que nós vimos, iniciando sempre com WH, né? As WH questions, elas levam, então, as respostas levam à produção desse texto, com pequenos ajustes, colocando vírgulas, colocando ali algumas palavrinhas que conectem, né? Os conectivos. Eu tenho, então, um texto que eu obtive através daquelas perguntas ali que orientaram essas respostas e, portanto, eu tenho um texto a partir dessas respostas, com algumas adequações, o que é sempre normal, tá bom? Bem, o que nós vimos antes naquelas perguntas são as WH questions que a gente vai rever agora, olha só. As WH questions, então, são aquelas palavrinhas, são os pronomes interrogativos, são aquelas palavrinhas que eu utilizo para fazer perguntas específicas, tá? Então, what, né, que nós já vimos, você já conhece as palavrinhas WH questions. What é o que ou qual. Aí, dependendo do contexto, ela vai significar o que ou qual. Próxima que nós vimos ali também, when, quando, when, quando. Então, a perguntinha que eu vou utilizar para saber quando determinada ação vai acontecer, eu vou utilizar a palavrinha when, antes do verbo auxiliar, tá? E vai iniciar minha pergunta com o pronome interrogativo when, no sentido de quando. Outra perguntinha também, outra palavrinha, how, é como. O how, gente, ele obviamente não começa com WH, mas a gente trabalha ele como se fosse aí dentro desse hall de palavrinhas que começam com WH, tá? Porque ele também é um pronome interrogativo. Então, how é como, para saber como determinada ação aconteceu. E mais uma que nós abordamos aí é where. Where é onde, né? Ou então de onde, né? Quando a gente quer saber de onde determinada pessoa é. Tá? Where é onde. Então, what, o que, o qual, when, quando, aí how, como e where, onde, ok? Então, essas palavrinhas iniciando aqui, eu sempre vou ter uma resposta específica, tá certo? E elas são classificadas como WH questions. O nome correto são os pronomes interrogativos, mas a gente coloca essas palavrinhas, classifica-as de acordo com o seu início, que é WH, tá bom? Olha só, vou mostrar para vocês agora um pequeno texto também descrevendo a minha escola. Vamos dar uma olhadinha? Describing my school, descrevendo minha escola. Nós já vimos, então, ao longo das aulas, que as palavras, os verbos, né, terminado em ing, ele indica gerúndio, ou seja, que a ação está acontecendo naquele momento, tá? Describing my school, descrevendo. To describe é o verbo descrever. Describing vai ficar descrevendo. Então, describing my school, descrevendo minha escola. Jardim das Flores, nome próprio em língua inglesa, não precisa mudar, tá? Jardim das Flores, Municipal School. Então, a escola municipal Jardim das Flores, tá? Is a friendly, o verbo to be aqui conjugado, tá? É um lugar. Ó, o artigo indefinido aqui, ó, né? É porque é um lugar, né? Friendly quer dizer um lugar amigável, um lugar legal. A palavrinha friendly deriva de friend, que é amigo. Friendly, amigável. Place é lugar, tá? Então, Jardim das Flores Municipal School is a friendly place. A escola municipal Jardim das Flores é um lugar legal, agradável, tá? Amigável. It has a big playground for students to play during breaks and a nice. Depois a gente continua, tá? Então, it has quer dizer tem. It has tem. Ela tem, né? A escola tem. O verbo has significa ter, né? O verbo ter aqui, portanto, vai ser tem. Então, a escola tem, né? It has a big playground. Big, você já sabe, é grande, né? O a, você já sabe, o a, né? Significa um ou uma. Então, it has, tem um grande playground. A palavrinha playground nós utilizamos já na língua portuguesa, tá? Seria a tradução literal seria um local de brincadeiras, ou local onde se brinca, local onde tem brinquedos. Como a gente já utiliza na língua portuguesa essa palavrinha também, né? A palavrinha playground, justamente com esse significado, então a gente não precisa traduzir, né? Tem um grande playground, que é aquele local onde as crianças brincam. For students, para
Students to play during breaks. Para os estudantes, uma palavrinha cognata, já sabe o significado. To play é brincar, né? Onde um grande playground para as crianças brincarem, tá? To play, brincar. Lembra os verbos iniciados com o to? Significa que estão no infinitivo, tá? Brincar, to play, during breaks, durante. Breaks é intervalo, tá? Anotem aí, breaks, intervalo. Durante os intervalos, and significa e. And a nice é um bom, é uma boa library with lots of books. Library, gente, é uma palavrinha falsa cognata, tá? Não significa livraria, e sim biblioteca. Anotem aí, library significa biblioteca. Library tem uma grande biblioteca. With é uma preposição, significa com. Com muitos livros. A palavrinha lots quer dizer muitos, tá? Muitos livros, ok? A palavrinha books vocês já conhecem. These classrooms are bright. Aliás, the classrooms are bright and comfortable. As salas de aula, olha aqui o artigo definido, tá? As salas de aula, a palavrinha classroom significa salas de aula, are bright and comfortable. São claras. A palavrinha bright quer dizer clara, né? Quando entra muita claridade, ok? Ou também no sentido de brilhante, mas não é o caso aqui, tá? Também pode ser brightly, brilhantemente, enfim. Mas nesse caso aqui é claro, tá? Então, as salas são claras e confortáveis. A palavrinha comfortable significa confortável e confortável. With modern technology, com tecnologia moderna, também palavras cognatas, vocês já sabem o significado, tá bom? Então, esse é o nosso texto descrevendo a nossa escola. Repare que é um texto bem curto e a partir da conexão, a partir de uma conexão ali, né, de palavrinhas que faz essa conexão entre as frases, entre as orações, a gente consegue produzir um texto, tá? Repare que não é muito difícil. São uns passos importantes. A gente tem as respostas, né? A partir do momento que você tem aquelas perguntas que orientam determinadas respostas, ao colocar essas respostas como textos, né, vocês precisam apenas de palavras conectivas, né, que são preposições, que são conjunções, tá? E que vão orientar ali e formar um texto. Tá bom? Bem, também nessa parte aqui, né, desses textos, nós vimos aí vocabulário novo. Vamos dar uma olhadinha nessas palavrinhas? Olha só, new vocabulary, novo vocabulário. O que nós vimos então nesses pequenos textos? To be significa am, is, are. Não é uma palavrinha nova, mas ele é um verbo que foi utilizado, tá? Ele é um verbo muito utilizado, muito útil e, portanto, a gente estuda bastante eles. Nesse caso aqui, né, é o verbo to be. Significa am, is ou are, né, a sua conjugação. Então, eu tenho o verbo to be, a depender do meu sujeito, eu vou utilizar am, is ou are. E ele significa ser ou estar, e aí é sempre o contexto que vai indicar qual dos dois eu estou falando. Estou me referindo, né? To have. To have significa ter, e aí quando eu conjugo com terceira pessoa do singular, ele vai ficar has. Have, to have, vai ter som de R no início, tá? To have, quando conjugado com he, she, it, vai ser has, e ele significa ter. A palavrinha to play, o verbo to play, também está no infinitivo, todos eles aqui, né? Iniciando com o to. To play significa brincar, jogar ou tocar. Aí depende do contexto, ele vai ter um desses significados aí, tá bom? To play, então, significa brincar, jogar ou tocar. Aí é o contexto que vai indicar qual deles eu estou utilizando. A palavrinha break, gente, é intervalo. Dentro do texto ali que nós acabamos de analisar, ele significa intervalo. Break, intervalo. Tá? Mas ele também pode ser um verbo, tá? To break, né? To break é parar, ok? Nice é agradável, bom, boa. No caso ali, boa, porque estava se referindo à escola, né? A pontos específicos da escola, ok? Então, nice é agradável, bom, boa, sempre nesse sentido, ok? Bem, uma última informação, então, antes da gente finalizar a nossa aula. Tomem cuidado com as palavras. Na verdade, não é tomar cuidado, né? É só ficar ligado que, na grande maioria das palavras em língua inglesa que tem o inicial H,
tá? Muito provavelmente eu vou ter, então, esse som de R, tá bom? Portanto, eu vou ter to have e não have, ou qualquer outra tradução, qualquer outro som, tá? Cuidado com as palavrinhas com inicial em H. Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, elas serão sonorizadas, tá? O H vai ter som de R. É o caso do verbo to have, ok? A gente sempre alerta isso porque na língua portuguesa o H não tem som, mas na língua inglesa ela vai ter, tá? Na grande maioria das vezes, na grande maioria das palavras com iniciais em H, vai ter som de R, tá certo? Portanto, verbo to have, ou então has, e assim por diante, tá bom? Com essa dica, então, eu finalizo minha aula de hoje.